Pai do Senhor, meus irmãos, adolescentes que estão ouvindo, participando agora ao vivo deste vídeo. Estamos aqui lecionando a aula 4 da Escola Bíblica Dominical. E o tema a pergunta principal é: eu devo ser assim? Essa pergunta surgiu e ela deve ser respondida nessa tarde através desse direcionamento que vamos tomar através da Bíblia. O próprio autor ele faz uma pergunta em que busca uma resposta. Você já se encontrou em uma situação no qual deveria tomar uma decisão e dentro de você se ouviu duas vozes, cada uma dizendo: o que devo fazer? Também surgiram durante alguns momentos, e a gente pode ter respaldo bíblico, entre Esaú e Jacó, a mesma indagação. Eles estavam a ponto de ser abençoados por seu próprio pai, a ponto de ser, principalmente o primogênito Esaú, a receber uma bênção tamanha, mas pelo fato de passar por um momento de imediatismo, em que ele queria tudo para o momento, em que ele não tinha paciência de esperar. E a Bíblia registra que um dia ele chegou cansado, em que ele estava, quem sabe ali, caçando, ele era caçador, enquanto Jacó cuidava do rebanho de seu pai. E ele chegou cansado e Jacó estava fazendo ali uma comida. E enquanto Jacó estava preparando, ele estava com muita fome e ele achou por bem fazer um acordo entre Jacó e Esaú. Houve um acordo. E o acordo era o seguinte: eu preciso comer e eu tenho direito a uma primogenitura. Eu aceito vender a minha primogenitura, eu aceito trocar tudo que eu tenho direito por um prato desse alimento que você está fazendo. Jacó achou interessante. E ali ocorreu a venda, a troca, a barganha da primogenitura. O que acontece muitas vezes é que por um momento imediato a gente troca uma fase tão agradável que pode ser pelo resto da vida. Mas acontece no âmbito do grupo de adolescentes principalmente, pelo fato de os adolescentes querer tudo para o momento. As coisas são muito momentâneas. A exemplo, surgem muitas dúvidas nos seus corações e eles querem resposta. E eles não querem resposta para amanhã, para depois. Eles querem resposta para o momento. E a partir dessas dúvidas, tornam-se incertezas. E eles começam a se indagar: o porquê todos podem e eu não posso? Porque todos têm e eu não tenho? Porque todos conquistam e eu não conquisto? Será que o que me prende de ter uma vida de liberdade são os meus pais? São a minha família? Eles se tornam diferentes. Quando é criança, muitas vezes os pais conseguem dar uma manipulada nessa situação. Eles pedem algo e os pais falam que depois eles vão ter. Eles estão desobedecendo, os pais impõem medo. Mas quando chega na fase da adolescência, a coisa começa a ficar diferente. É o momento que os pais devem ter total consciência de que eles precisam de respostas satisfatórias e muitas vezes ficam a desejar pelo fato de não alcançar esse objetivo dos próprios pais. Mas o respaldo bíblico é interessante. A Bíblia revela que o fato de a mãe de Jacó usar o seu próprio filho, manipular o seu próprio filho para conseguir a bênção de Esaú, começa a demonstrar que trouxe uma consequência tamanha naquele lar. A exemplo dessa consequência, agora Jacó engana seu próprio pai, recebe a sua bênção, que seria do primogênito Esaú, e ele sai, quem sabe, feliz. Esaú chega do campo em que estava na caça, estava buscando
alimento e encontra seu pai. E quando ele chega para alcançar a sua bênção, a bênção já tinha sido dada a Jacó. Esaú, quem sabe numa fase de adolescência, não entendeu o processo. E agora ele busca de toda forma matar o seu próprio irmão. Ele busca de toda forma acabar com a vida daquele que convivia junto, pelo fato de não conseguir aturar aquela situação constrangedora. E agora a Bíblia fala que Jacó, então, sai para a casa de seu tio Labão. E agora Jacó está transtornado, porque na sua adolescência, naquela fase, ele perde o direito de conviver com seu irmão, de conviver com a sua família, porque ele queria algo que seria de imediato. Ele buscou naquele momento, mesmo fazendo contenda, e a sua mãe também o dando o maior apoio, ele buscou uma bênção que não era dele. Ele não estava olhando as consequências, ele estava apenas vendo o momentâneo. E agora, segundo a Bíblia registra que eles não conseguiram se perdoar. E o tempo vai passando. Mas quando eles pegam e adquirem maturidade, eles já conseguem deliberar o perdão. Muitas vezes a gente está vivendo, principalmente os adolescentes, estão vivendo uma fase que eles têm traumas, têm iras, têm dificuldade para deliberar perdão, momentos em que eles ficam traumatizados por certas coisas que aconteceram. E eu te faço uma pergunta a você que está assistindo esse vídeo. Você, que é adolescente, tem algum trauma na sua vida que você não consegue deliberar perdão? Tem algum momento na sua vida que te trouxe uma consequência tamanha? E você que já passou por esta fase, que considera na fase mais adulta, mais idônea, será que na sua adolescência você tem boas ou você tem más lembranças? A sua adolescência te trouxe alegria ou te trouxe tristeza? Será que você pode perguntar, eu devo ser assim? Ou eu preciso mudar? Ou eu tenho que retroceder e voltar atrás e me consertar para dar continuidade na minha vida? O que fizemos na adolescência, nesse momento em que a gente estava vivendo um momento de pergunta, o que posso, o que não posso, o porquê do não, o porquê muitas vezes os nossos pais não deixam a gente praticar tal ato, hoje a gente fica vendo, talvez, e percebendo da seguinte forma: eles estavam certos, eu estava errado. Se eu tivesse feito aquilo que o meu coração direcionava naquele momento, hoje eu estaria num momento dificultoso e sobre mim estaria uma grande consequência. Eu posso te dizer de uma forma afirmativa, à luz da Bíblia, que a consequência que ocorreu na vida de Jacó, ela veio um pouco antes. Abraão e Sara, quando teve um filho, e o seu primeiro filho, que foi de Agar, já gerou uma consequência tamanha naquela casa. Agora, Sara fala com Abraão para despedir Agar. E quando Agar é despedida, agora sai Agar e um adolescente por nome de Ismael. Aquele adolescente não entendeu o processo naquele momento. Aquele adolescente saiu dali, quem sabe, carregando consigo traumas, dificuldades. Por mais que Deus estava sempre dando a sua ajuda, abençoando, fazendo com que no deserto brotasse água, aquele adolescente carregou, quem sabe, consigo um trauma de ver o seu próprio pai despedindo da sua casa, de ver o seu próprio pai não querendo mais que ele habitasse no mesmo lar, não tivesse mais consentimento de aproximação entre eles. E aí isto recai sobre a vida de Jacó, sobre a vida de Esaú, através da vida de Isaac, através também da vida de Rebeca. E esses traumas continuam. Agora Jacó sai de casa e tem uma família. Jacó teve 12 filhos. Jacó teve também uma filha. E através desta ocorrência, agora dentro do âmbito da casa de Jacó, começa a discórdia. Muitas vezes a gente está praticando um determinado ato na nossa adolescência e a gente não imagina a consequência que isso pode causar.
talvez no momento, a nossa carne, ela busca por prazeres imediatos. Ela busca por prazeres momentâneos. E a gente está correndo atrás desses prazeres. A Bíblia já nos alerta, em Gálatas capítulo 5, no versículo 19 a seguir, que os prazeres da carne são lascívia, impureza, prostituição, fornicação, dentre outros prazeres. Mas esses prazeres são coisas passageiras, que talvez te agradam no momento, mas pode te causar um constrangimento futuro. Mas as obras e os frutos do Espírito são caridade, gozo, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fé, mansidão e temperança. E a gente muitas vezes se apega ao momento e acaba destruindo um futuro tão brilhante na nossa vida. E foi o que ocorreu. Veio uma consequência que recaiu sobre a vida de José. E José, mesmo na sua adolescência, passando por tudo aquilo, ele foi vencedor, porque ele não tirou o pé do propósito, ele não saiu da sua bênção, ele continuou firme. E isso é interessante. O adolescente, quando ele tem o brilho de Deus na vida, o adolescente, quando ele tem a marca da promessa, ele sempre está buscando fazer a vontade de Deus. Um exemplo, Jesus estava no templo. E ao redor de Jesus estavam vários doutores. Os doutores não estavam ao lado de Jesus somente para indagar sobre coisas corriqueiras. Eles estavam ao lado de Jesus porque eles estavam crendo que Jesus tinha muitas e muitas palavras de sabedoria para externar aqueles doutores. E aí continua a lição perguntando: toda pessoa é má? E a resposta está na Bíblia. Muitas vezes o que tornou o homem mau foi a forma com que ele deliberou o pecado, a forma que ele abriu espaço para o erro. A exemplo de Caim e Abel, aqueles homens, aqueles jovens, eles abriu espaço para a ira, para a inveja e acabou dando espaço para o pecado. Eles abriram uma porta para o pecado. A Bíblia já nos alerta. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e no versículo 22. Abstém-se de toda aparência do mal. E é isso que muitas vezes devemos fazer, adolescente, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Abstenha-vos de toda a aparência do mal, para que você possa estar firme, evitando toda cilada do diabo. E segundo a lição continua dizendo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Sempre Deus está nos direcionando. Para terminar, quero falar aqui somente mais alguns minutos, um exemplo na Bíblia que é muito interessante. A Bíblia fala que Deus chama Abraão, ele faz uma promessa e fala a Abraão, eu vou te levar para um lugar distante. E lá eu indicarei aonde tu deves permanecer. Abraão sai, sem saber exatamente o lugar em que ele ia parar, carregando consigo, levando consigo a sua família, o seu rebanho, os seus servos. Mas Abraão, ele estava inteiramente acreditando que era essa a vontade de Deus para a sua vida. Diferentemente, estava ao seu lado o seu sobrinho Ló. Ló também andava com Abraão, mas quem era detentor daquela promessa era Abraão. Agora Ló, que caminha com Abraão, vivendo momentos com Abraão, mas não debaixo da mesma promessa, chega um momento que Abraão fala, Ló, a gente tem que se apartar. Eu tenho que seguir a minha caminhada. E ele fala com Ló, pode escolher. Olha para a direita e para a esquerda e fique à vontade para escolher qual é o teu caminho. A Bíblia fala que aquele homem olhou e viu um lugar que lhe agradava. E a partir daquele momento, ele escolheu as campinas, um lugar, quem sabe, verdejante, e Ló se deu muito mal. A Bíblia fala que Ló fez uma escolha muito errônea. Ló foi um homem que buscou por os seus próprios conhecimentos. Ló foi direcionado por Abraão e ele escolheu errado. Agora Abraão,
estava direcionado por Deus, sem saber sem saber até mesmo o lugar que ele ia se posicionar. Mas de uma coisa era certa, ele estava totalmente debaixo da companhia de Deus. Ele estava totalmente entendendo o propósito de Deus para a vida dele. Então você, adolescente, está firmado nesse propósito. E o propósito do Senhor é que você vai bem, escolha o melhor caminho e que você possa ter resposta para a pergunta. E a pergunta é a seguinte: eu devo ser assim? Eu devo viver assim? Para você saber se você deve viver assim, você tem que buscar respaldo na Bíblia Sagrada, que é o seu manual de fé. Amém. E agradeço pela oportunidade.